Você já teve uma ideia brilhante. Uma solução perfeita. Mas quando abriu a boca, ninguém deu a mínima. Pessoas menos preparadas falam qualquer coisa e são ouvidas. Enquanto isso, você, que realmente tem algo valioso para dizer, passa despercebido. Por quê? O mundo não premia inteligência. Ele premia percepção e estratégia. E se eu te dissesse que grandes mentes da história como Nikola Tesla foram ignoradas, mesmo sendo gênios? E se eu te mostrasse como o estoicismo pode mudar esse jogo e fazer com que você seja ouvido sem implorar por atenção? No vídeo de hoje, você vai entender por que pessoas inteligentes são ignoradas, como os estoicos lidavam com isso, e como você pode virar a mesa e fazer com que as pessoas finalmente prestem atenção no que você diz. Prepara-se, porque a resposta não é o que você imagina. Imagine um dos maiores gênios da humanidade, alguém cujas invenções moldaram o mundo moderno. Agora, imagine essa mesma pessoa morrendo sozinho, sem reconhecimento, enquanto outros levavam crédito por suas ideias. Esse foi Nikola Tesla. Tesla revolucionou a eletricidade, mas foi constantemente ignorado em sua época. Enquanto Thomas Edison, com seu talento para autopromoção, conquistava fama e fortuna, Tesla era visto como um excêntrico. O motivo? Ele acreditava que bastava ter boas ideias para ser reconhecido. Mas o mundo não funciona assim. Aqui entra um conceito psicológico intrigante, o efeito Dunning-Kruger. Esse fenômeno explica por que pessoas menos competentes frequentemente demonstram mais confiança e, como resultado, são mais ouvidas. Enquanto isso, aqueles que realmente entendem do assunto costumam duvidar de si mesmos, hesitam em se autopromover e acabam sendo ignorados. Isso significa que a sociedade não valoriza a inteligência? Não exatamente. O que a sociedade valoriza é a percepção da inteligência, e essa percepção é moldada não apenas pelo que você sabe, mas por como você se posiciona. Talvez você já tenha vivido isso. No trabalho, você dá uma sugestão incrível, mas ninguém presta atenção. Depois, alguém mais falante repete a mesma ideia de maneira mais assertiva, e de repente todos aplaudem. Frustrante, não? A verdade é dura, de inteligência, por si só, não garante reconhecimento. O mundo não recompensa quem sabe mais, mas quem sabe comunicar melhor. Mas então, o que fazer? Como os estoicos lidavam com essa realidade? Eles entendiam algo fundamental: o poder não está na validação externa, mas no domínio interno. E é sobre isso que falaremos agora. Os estoicos tinham um princípio inegociável: focar apenas no que está sob nosso controle. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores filósofos estoicos, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força." Essa frase contém uma verdade brutal. Buscar reconhecimento é buscar algo que não está sob nosso controle. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas não pode forçar as pessoas a escutarem. O que pode fazer, então? A resposta estoica é clara: remova a necessidade de validação externa. Em vez de medir seu valor pelo número de aplausos que recebe, concentre-se na qualidade do que faz. Na prática, isso significa de não se desesperar para ser ouvido. Pessoas desesperadas por atenção perdem autoridade. Não reagir emocionalmente ao desprezo dos outros. O silêncio pode ser uma ferramenta poderosa. Não depender da aceitação alheia para continuar seu caminho. Se uma pessoa não te escuta hoje, isso significa que sua ideia é ruim? Não. Apenas significa que essa pessoa ainda não estava pronta para ouvi-la. No mundo moderno, isso é mais relevante do que nunca. As redes sociais criaram um sistema viciado em aprovação, curtidas, comentários, compartilhamentos. Mas os estoicos nos lembram que o verdadeiro valor não vem do reconhecimento imediato, e sim da consistência ao longo do tempo. Aceitar essa verdade liberta. Quando você para de buscar validação, ironicamente, começa a ser mais respeitado. Você se torna alguém que fala menos, mas cuja voz tem mais impacto. Mas isso nos leva a outro ponto intrigante. Se falar mais nem sempre significa ser ouvido,
Então qual é a estratégia correta? A resposta está no paradoxo do sábio silencioso. Imagine um homem que tinha o ouvido do imperador mais poderoso de Roma. Ele era extremamente inteligente, estrategista e influente. Mas, ao mesmo tempo, sua inteligência era um perigo para ele. Esse homem era Sêneca, conselheiro de Nero. Sêneca entendia algo que a maioria das pessoas ignora, e quanto mais você fala, mais vulnerável se torna. O sábio não precisa se provar o tempo todo, e ele escolhe quando e como se manifestar. Na corte de Nero, um erro de palavra podia significar a morte. Sêneca sabia disso, e por isso dominava a arte do silêncio estratégico. Ele só falava quando necessário, e quando falava, suas palavras tinham peso. Esse princípio se aplica até hoje. Pense nas pessoas mais respeitadas no seu círculo social ou profissional. São aquelas que falam sem parar ou aquelas que, quando dizem algo, todos prestam atenção? O problema é que a maioria das pessoas acredita no oposto, em que ser ouvido significa falar mais, insistir, tentar convencer os outros o tempo todo. Mas os estoicos sabiam que a influência não vem da quantidade de palavras, e sim da autoridade que suas palavras carregam. Então, como aplicar isso na prática? Fale menos, mas fale com propósito, e antes de abrir a boca, pergunte-se: isso realmente precisa ser dito? Isso trará valor à conversa? Observe mais, o sábio primeiro entende o ambiente antes de se manifestar. Ouvir mais te dá vantagem. Escolha o momento certo para falar, e o impacto de uma frase bem colocada vale mais do que 1000 palavras jogadas ao vento. Se você sente que não está sendo ouvido, talvez a solução não seja falar mais, mas falar melhor. Agora que entendemos esse paradoxo, vamos à questão prática: como ser ouvido sem implorar por atenção. Se você já percebeu que falar mais nem sempre significa ser ouvido, a pergunta agora é: como garantir que suas palavras tenham impacto? Os estoicos tinham uma abordagem precisa para isso. Eles não tentavam gritar mais alto que os outros. Em vez disso, seguiam um conjunto de princípios que faziam com que suas palavras fossem respeitadas. Aqui estão 4 estratégias estoicas para ser ouvido sem precisar implorar por atenção. Pratique a clareza e a calma. As pessoas não escutam quem se perde em explicações confusas. Se você quer ser ouvido, seja direto e objetivo. Uma mensagem forte é curta e clara. Além disso, manter a calma ao falar transmite autoridade. Quem fala de forma serena e confiante automaticamente conquista mais atenção do que quem se expressa de maneira ansiosa ou defensiva. Demonstre valor através de ações. As pessoas ouvem quem entrega resultados. Se suas ideias são constantemente ignoradas, pare de tentar convencer os outros apenas com palavras. Mostre na prática o valor do que você diz. Isso vale para o ambiente de trabalho, para relações pessoais e até para debates filosóficos. Quem age, conquista respeito. Quem só fala, muitas vezes é ignorado. Use o silêncio estratégico. Existe um princípio poderoso: quem fala menos, tem mais impacto quando decide falar. O silêncio cria expectativa e faz com que as pessoas prestem mais atenção quando você finalmente se manifesta. Se você é alguém que fala o tempo todo, suas palavras perdem força. Mas se você escolhe os momentos certos para falar, sua voz se torna valiosa. Aceite que o reconhecimento vem com o tempo. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, começou sua vida como escravo. Ninguém prestava atenção nele no início. Mas, ao longo do tempo, sua sabedoria se tornou tão poderosa que, mesmo depois de sua morte, suas palavras ainda são estudadas. Isso nos ensina uma lição essencial: o verdadeiro impacto não vem do reconhecimento imediato, mas da consistência ao longo do tempo. Se hoje ninguém escuta o que você tem a dizer, não significa que suas palavras não têm valor. Significa apenas que o momento certo ainda não chegou. Continue aprimorando sua mensagem, continue fortalecendo sua postura e, quando for a hora certa, as pessoas vão ouvir. Agora, para finalizar, vamos amarrar todos esses pontos e entender como transformar esse conhecimento em algo aplicável para a sua vida. Se há algo que este vídeo provou, é que inteligência, por si só, não garante reconhecimento.
O mundo não funciona como um jogo justo onde os mais sábios automaticamente são ouvidos. Na realidade, muitas das mentes mais brilhantes foram ignoradas em vida. Mas isso não significa que você deve desistir de ser escutado. Pelo contrário, significa que precisa jogar o jogo com estratégia. Vamos recapitular os pontos-chave. O mundo valoriza percepção, não apenas conhecimento, e se você não comunica bem suas ideias, elas se perdem. O estoicismo ensina a não depender de validação externa e sua voz não precisa ser aprovada por todos para ser valiosa. O sábio não fala mais, fala melhor, e estratégia, clareza e silêncio bem utilizados dão peso às suas palavras. Ação vale mais do que discurso e demonstrar valor com atitudes fortalece sua influência. Agora, pare e reflita em quantas vezes você já se sentiu ignorado. Como reagiu? Você tentou falar mais alto, insistiu, se frustrou ou simplesmente fortaleceu sua postura e seguiu seu caminho? Se a resposta for a primeira opção, está na hora de mudar a abordagem. O estoicismo não ensina que devemos nos conformar com a indiferença dos outros, mas que devemos ser independentes dela. Quando você entende isso, percebe que não precisa da aprovação externa para seguir em frente. Você se torna alguém mais forte, mais estratégico e, ironicamente, mais ouvido. E agora, quero saber de você, já passou por uma situação em que foi ignorado, mesmo sabendo que tinha algo importante a dizer? Como lidou com isso? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos continuar essa discussão. Quem sabe sua história não ajuda alguém que está passando pelo mesmo agora. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.